Olá, eu sou a Paola, sou farmacêutica clínica e o assunto que a gente vai conversar hoje é sobre segurança do paciente. A gente tem lá então uma aula bem específica só sobre a portaria 529 de abril de 2013. Então, uma portaria bem recente agora dos últimos anos, a portaria que institui, e que dá as orientações para a implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Já há alguns anos, desde a grande publicação do Institute of Medicine nos Estados Unidos, a gente começou a entender que os erros dentro das unidades de saúde, dentro das unidades assistenciais, eles aconteciam, eles estão presentes e que a gente precisa trabalhar em barreiras, então, para que esses erros não aconteçam, A publicação errar é humano. A partir daí, vários movimentos da Organização Mundial da Saúde começaram no mundo inteiro para tentar fazer protocolos e diretrizes para instituir então mais segurança, para adotar um modelo de segurança nas instituições de saúde. E aqui no Brasil isso chegou em 2013 com a portaria então 529 de abril de 2013, que fala todas as ações e instituições do programa, das diretrizes do Programa Nacional de Segurança do Paciente. A gente tem também a RDC 36, lá de 2013, que também tem uma aula que fala só sobre essas duas portarias, que institui então as ações para a segurança do paciente nos serviços de saúde. Dentre então as diretrizes e o que prevê a legislação, o que nos traz o Programa Nacional de Segurança do Paciente, a gente tem então as 6 metas internacionais de segurança, que são então baseadas nas principais estratégias para que a gente possa garantir segurança para os nossos pacientes, para que eles possam sair da instituição de saúde com o seu problema relacionado à saúde curado, cuidado, manejado e não com nenhum outro dano relacionado à assistência. Então, a gente tem essas 6 metas de segurança e baseada nelas a gente tem um protocolo para cada meta dessas. A gente vai focar hoje, então, na meta 3, que é melhorar a segurança na prescrição, no uso e administração dos medicamentos. Então, uma meta grande, uma meta desafiadora para todos nós que trabalhamos na assistência, relacionada então à segurança no uso, administração e prescrição dos medicamentos. Então a gente tem lá o protocolo específico dizendo todas as ações então e dando normativas relacionadas então à segurança no uso desses medicamentos. Então vamos dar uma olhadinha nesse protocolo. Esse protocolo, então, tem como objetivo promover práticas seguras no uso dos medicamentos. Quando a gente fala em uso dos medicamentos, a gente está falando desde o processo de prescrição até dispensação e administração desse medicamento. Então, esse protocolo ele vai se dividir nesses 3 momentos, dando os passos para a segurança na prescrição, na distribuição, na dispensação e na administração desses medicamentos dentro das unidades de saúde, tá? Uma coisa importante, que eu chamo atenção aqui são o grupo de medicamentos que são chamados de medicamentos potencialmente perigosos ou medicamentos de alta vigilância. A gente tem uma aula aqui na minha playlist também só sobre o boletim do Instituto de Práticas Seguras dos Medicamentos, que fala sobre os medicamentos de alta vigilância. Então, quem são esses medicamentos e por que a gente tem que ter um cuidado e uma atenção redobrada em relação a esses medicamentos? Os medicamentos que são considerados potencialmente perigosos ou os medicamentos de alta vigilância são aqueles medicamentos aos quais os erros não são tão comuns, eles não acontecem frequentemente, porém, quando acontecem, são eventos graves, são eventos fatais. Então, o erro relacionado a um problema no processo desse medicamento, seja na prescrição, na administração, pode gerar um dano fatal no paciente, tá? Então, são pacientes que possuem uma maior potência de provocar um dano no paciente quando existe um erro associado à sua utilização. Então, a primeira coisa que o protocolo traz, é que então a gente tem que começar a pensar em segurança no uso dos medicamentos, a gente vai começar priorizando, a gente vai destacar
então todos os manejos de segurança relacionados aos medicamentos potencialmente perigosos ou os de alta vigilância. Recomendo aqui também a vocês assistirem a aula só sobre, né, os medicamentos potencialmente perigosos e também entrar lá no site do Instituto de Práticas Seguras dos Medicamentos, em que traz várias normativas e que traz vários boletins a respeito de segurança no uso de medicamentos que pode ajudar vocês também a contextualizar melhor e, né, para quem não está ainda na prática clínica, para entender melhor um pouquinho desse contexto de segurança no uso dos medicamentos. Então, a gente vai começar dando uma olhada sobre práticas seguras para prescrição de medicamentos, né? Então, todas aquelas diretrizes, todas aquelas orientações em que vão assegurar, né, ou que vão nos dar respaldo, que vão dar subsídios para que o prescritor ou, né, para o profissional que esteja envolvido no processo tenha maior segurança na prescrição, para que a gente garanta, né, ou a gente tente garantir que a prescrição esteja da maneira mais correta possível. E aí o protocolo traz então alguns itens de verificação, né? Então alguns itens em que é preciso estar atento e algumas definições para que essa prescrição seja uma prescrição então segura e ela passe uma informação adequada para o profissional que vai fazer a dispensação e a administração desses medicamentos os quais estão prescritos. Então, a primeira coisa, o que tem que ter uma prescrição segura, né? Identificação do paciente. Então, a identificação do paciente na prescrição, ela é obrigatória, tá? E ela tem que ter um nome completo. Então, a gente tem que ter ali o receituário, seja ela eletrônica ou não, mas tem que ter o nome completo do paciente. Não pode estar lá só João, só João ou só Maria, né? Enfim, tem que ter o nome completo do paciente como, né, identificação desse paciente. A utilização da abreviatura, né, não identificado ou outra abreviatura para pacientes que não tenham condições, né, de reconhecimento, não têm identidade, chegaram inconscientes no hospital, tá? Ela tem que ser abolida. Isso é bem típico de questão de prova, tá, pessoal? Colocar quais das siglas não devem ser utilizadas ou quais que devem ser utilizadas. Então, quando o paciente não puder ser identificado, a gente tem que adotar de outros mecanismos identificadores, né? A gente pode usar de descrição pessoal, de raça, de outro identificador junto que possa, né, sinalizar quem é esse paciente, mas a gente não deve utilizar a abreviatura NI não identificado, tá? O segundo item de verificação dessa prescrição é a identificação do prescritor, né? Então, na prescrição tem que estar bem legível e tem que estar presente a informação do nome completo e do número de registro de conselho, né, do profissional prescritor que está se responsabilizando por aquela prescrição, né, por aquela indicação daqueles medicamentos. E a assinatura, tá? Então, a prescrição, ela vai ter lá o nome do paciente completo e ela vai ter o nome, o registro e a assinatura do prescritor. Identificação da instituição de prescrição. Então, a instituição, né, que o paciente está internado, que está prestando cuidados, assistência para esse paciente, também tem que estar bem descrita nessa prescrição. Para que, né, se o paciente precise de alguma coisa, alguma orientação pós-alta, fique em dúvida algum procedimento que tenha sido realizado, ele saiba, né, exatamente aonde ele vai procurar, ele saiba o endereço, o telefone, os canais de comunicação dessa instituição. Então tá lá previsto, tá, no protocolo, que tem que ter a identificação completa do estabelecimento de saúde, com o nome, endereço completo e telefone dessa instituição de saúde, para que esse paciente então tenha o acesso à informação. Identificação da data da prescrição, tá? Então, a data da prescrição ela é imprescindível também. A gente tem que ter uma data para sinalizar em que momento aqueles medicamentos foram prescritos, né? Porque amanhã pode mudar tudo, a situação clínica do paciente, enfim. Então, a data ela é obrigatória sim, ela é imprescindível que esteja na prescrição. Legibilidade, né? Então, a gente que trabalhou em farmácia, né? Muitos de vocês talvez ainda trabalhem em farmácia, em drogaria, né? A gente pega muita receita, muita prescrição com letra ilegível, né? Com abreviações, com coisas que nos induzem, né, ao erro, porque
são ambíguas ou são ilegíveis, a gente não consegue identificar exatamente qual é o medicamento, tá? Então, uma das normativas, uma das recomendações do protocolo para que a gente tenha uma prescrição segura é então a utilização de prescrições digitadas e eletrônicas. Isso para que a gente não tenha nenhum problema de identificação com a letra desse prescritor, né? A outra coisa importante também é que, se essa prescrição for impressa, que não haja impressão frente e verso para a prescrição, tá? Não é recomendado. Isso é bem questão de prova também, de estar lá para dizer o que é verdadeiro ou falso, para dizer quais assertivas, né, estão certas ou não. Então, não é recomendado o uso de impressão frente e verso, isso porque pode ter alguma informação que fique no verso e que o profissional não leia, né, não se dê conta na hora de administrar ou até mesmo de dispensar um medicamento. E pode ser alguma informação muito importante. Então, não é recomendado frente e verso, as impressões têm que ser feitas somente de um lado da folha para não ter nenhum problema de omissão, né, de risco de esquecer alguma coisa que está atrás, tá? Também as prescrições carbonadas não são recomendadas. Ah, Paola, mas lá no hospital que eu trabalho, a gente tem, lá na drogaria que eu trabalho, a gente recebe. Bom, gente, teoricamente, né, o protocolo prevê, né, e estabelece que para que nós tenhamos uma prescrição segura, a gente não deve aceitar, né, a prescrição ela não deve ser carbonada. Isso porque, né, imagina, olha a qualidade do carbono, a qualidade que a gente vai ter dessa prescrição, pode ter risco de omissão, pode ter risco de falhar o carbono e da gente, né, não entender direito a dose, a concentração, então é muito arriscado. Então, para isso, a gente é recomendado que não utilize prescrição carbonada. Uso de abreviaturas, né, também, a gente tem uma aula só sobre o uso de siglas, de abreviaturas em relação aos medicamentos. Então, recomenda-se que os medicamentos eles sejam prescritos sem quaisquer tipo de abreviações ou símbolos, né? Sempre por extenso quando possível, tá? Então, nunca utilizar, isso aqui também é uma questão de prova, os principais concursos da área da saúde, né, pedem esse tipo de questão, mencionam, né, trazem como tema essa abordagem das fórmulas, né, da escrita na segurança da prescrição. Então, nunca utilizar fórmula química, né? Então, a gente nunca vai aceitar uma prescrição, ou no caso, o prescritor, né, nunca vai prescrever com símbolo KCl, NaCl, de forma alguma, tá? Nome dos medicamentos, né? Então, também não é seguro abreviações do tipo HCTZ para hidroclorotiazida, né? Metotrexato dessa maneira, sulfametoxazol, trimetoprim dessa maneira abreviada. Então, não é seguro, sempre tem que estar escrito por extenso o nome dos medicamentos. Unidades internacionais, né? Então, também aqui bastante atenção, porque eu já vi muita questão de concurso relacionada com essas duas unidades de medida, tá? Unidades e unidades internacionais, essas duas, elas são consideradas as abreviaturas de maior risco, tá, gente? Isso é questão de prova. Quais são as abreviaturas de maior risco? Pois podem provocar administração de 10 vezes a dose recomendada, né? Então, por exemplo, quando eu tenho escrito, né, 10, por exemplo, I, eu posso confundir isso com 100. Então, por exemplo, era para eu administrar 10 e eu vou administrar 100. Imagina o risco, imagina a repercussão clínica disso para o paciente. Então, por isso que as abreviações, né, de U e UI para unidades e unidades internacionais não são recomendadas. O correto é sempre a gente escrever por extenso unidades internacionais ou unidades quando a gente tiver algum medicamento, né, com esse tipo de métrica, com esse tipo de unidade. E aí eu chamo a atenção para 2 medicamentos que são medicamentos potencialmente perigosos, né, ou de alta vigilância. Então a gente já entendeu lá no início o que isso significa, que se eu tiver um erro relacionado a esses medicamentos, esse erro pode causar um dano grave ao paciente, até óbito, né? Imagina se eu administro 100 unidades de insulina no paciente, ele pode fazer uma hipoglicemia, perde nível de consciência e pode, né, vir a óbito decorrente a esse evento. Então,
Insulinas e heparinas são 2 medicamentos de alta vigilância, perigosos, potencialmente perigosos, as quais são prescritos em unidades internacionais ou unidades, né? Então, muita atenção. Uma dica que eu vou deixar aqui, deixo nas minhas aulas, né? Quando o concurso diz lá, estudar farmacoterapia, né? Traz revisões, traz indicações de livros, enfim, de medicamentos de uma maneira mais geral, nos deixa um pouco perdido, né? Nossa, tenho milhares de classes de medicamentos, quais que eu vou estudar, quais que eu vou me focar. Então, dica aqui da prof, sempre estudem para qualquer concurso hipoglicemiantes e insulinas. Então é uma coisa, por ser um medicamento potencialmente perigoso, por ter muito risco, né, de erro relacionado a esse medicamento, sempre cai em questão de prova coisas relacionadas a insulinas, hipoglicemiantes, né? Estudem a ação, a diferença das insulinas. Heparinas, anticoagulantes. Anticoagulante é uma classe que é potencialmente perigosa, tá lá nos medicamentos, né? Que devem ser cuidados por ter um risco de sangramento. Varfarina, por exemplo, é um anticoagulante que tem milhares de interações, interação com medicamento, interação com o alimento, além de ser, né, medicamento potencialmente perigoso. Então, estudem sempre insulinas, hipoglicemiantes, anticoagulantes e antimicrobianos, que são classes que vocês nunca vão errar, porque sempre vai cair em concurso, vai ter lá sempre um tema relacionado a isso, certo? Então, parêntese aqui na nossa aula para dar uma dica em relação a isso para vocês, tá? Então, ainda, né, no uso de abreviaturas, em evitar o uso de abreviaturas, a gente tem também, isso aqui também é questão de prova, tá? Sempre preferir o uso da sigla EV quando a gente estiver falando de uma administração endovenosa, em vez de IV de intravenosa. Isso porque esse IV, ele pode se confundir, né, com o IM, e aí a gente aplicar, administrar, né, um medicamento que era para ser endovenoso, a gente aplicar intramuscular. Então, todas as vezes que eu me referi, né, um medicamento via parenteral, via endovenosa, a gente vai utilizar a sigla EV para ter maior segurança na prescrição desse medicamento. Denominação dos medicamentos também é questão de prova, tá? Então, os medicamentos, eles devem ser prescritos utilizando denominação comum brasileira. Então, quando a gente vai lá cadastrar os medicamentos, né, no sistema do hospital, ou a gente vai orientar a prescrição, a gente vai sempre recomendar ou cadastrar a denominação comum brasileira relacionada ao nome do medicamento. Se não tiver, a gente vai usar a denominação internacional, tá? Mas a recomendação é a denominação comum brasileira. Em relação aos medicamentos com prescrição com nomes semelhantes, né? Então, para a gente garantir segurança na prescrição desses medicamentos que têm nomes, né, semelhantes, que têm grafias semelhantes, qual que é a recomendação para aumentar a segurança na prescrição desses medicamentos? Então, a gente também tem uma aula só sobre isso para quem quiser, né, ir mais a fundo, entender melhor, mas a principal recomendação é que sejam destacadas a parte do nome que diferencia um medicamento para o outro, tá? Esse método se chama CD3, tá? É um método, tem lá na minha aula também, que explica como é que a gente faz isso, né? A comparação de 2 medicamentos e qual é a sigla em que a gente deixa em destaque. Mas, em resumo, a sigla em destaque vai ser sempre a sigla que vai se diferenciar, que vai diferenciar um medicamento do outro, né? Então, para chamar atenção a parte diferente, para que a gente possa, então, prescrever ou dispensar ou administrar o medicamento correto. Então, o ceftazidima, por exemplo, né, em relação à cefoxitina, está em destaque aqui em negrito, letras maiúsculas, a parte que diferencia os 2 medicamentos. Ceftriaxona e cefalotina da mesma forma, né? Ceftriaxona e cefazolina e ceftriaxona e cefoxitamina também, né? Mostrando aqui que sempre vai estar em destaque a parte na comparação que se diferencia, né, um medicamento do outro. Em relação à expressão de doses, né? Então, em relação à prescrição, à expressão de doses. A gente nunca vai utilizar unidades não métricas para determinar o quanto daquele medicamento precisa ser administrado. Então, não é seguro uma prescrição
com uma colher, uma ampola, um frasco, tá? Esse tipo de métrica, ele tem que ser eliminado, ele não é seguro nas prescrições. Então, sempre preferir, né, sempre unidades métricas. Gramas, né, miligramas, microgramas. E quando se tratar especificamente de microgramas, esse tem que estar escrito por extenso, tá? Porque pode se confundir com miligramas ou com uma outra unidade de medida. Então, toda vez que a prescrição for em microgramas, a gente tem que estar, né, com o microgramas escrito por extenso e não o símbolozinho da micra para não ter nenhum problema relacionado a ele. Também, né, é recomendado que não se utilize ponto em substituição à vírgula, pois pode aumentar o risco de erro relacionado à prescrição desses medicamentos, tá? Então, nunca utilizar ponto em substituição da vírgula, sempre utilizar a vírgula para que não tenha nenhum problema de leitura, enfim, relacionado a essa prescrição, tá? Ainda sobre a expressão de doses, tá, pessoal? Isso é bem importante também. Prestem bastante atenção nessas principais recomendações de siglas, né? O que deve, o que não deve, porque também cai nos principais concursos da área da saúde, cai no Hospital de Clínicas, Fundatec, FAURGS, né? Sempre cai questões relacionadas a isso. Então, para definir a concentração de um medicamento também, a gente nunca vai utilizar um zero antes da vírgula ou ponto, tá? Então, a gente nunca vai usar, por exemplo, 0,5 gramas para expressar essa dose de 5 gramas. Ou a gente vai utilizar 500 microgramas ou a gente vai utilizar 5 gramas dessa forma, mas nunca 0,5 gramas, né? O seguro é sempre recomendado para escrever 500 miligramas, então sempre o zero depois, nunca o zero antes, né? Então pode gerar confusão e erro de 10 vezes também a dose prescrita, imaginem, né? Isso aqui é para ser 0,5, eu posso administrar 5 porque eu não olhei, né? Não vi aqui a questão do zero na frente, tá? Bom, visto isso, então, os principais pontos, né, em que a gente tem que cuidar, os principais pontos de verificação na prescrição, a gente passa, então, para algumas orientações relacionadas à indicação, cálculos de dose e quantidades de medicamento. Lembrando que a gente ainda está na parte de segurança de prescrição dos medicamentos, tá? Então, em relação à segurança na prescrição, sobre a indicação, cálculo, dose e quantidade, né? Uma coisa que tem que estar sempre bem visível, destacada, com sistemas, né, ou com métodos, com mecanismos que nos alertem em relação às alergias do paciente. Então, a gente tem que ter algum mecanismo, algum método que consiga nos sinalizar, né, as quais ou a qual medicamento aquele paciente possui uma alergia, né? E sempre isso tem que estar em destaque na prescrição, que é justamente, né, para que todo profissional na cadeia do medicamento possa ter essa informação e consiga barrar, então, caso haja, né, esse medicamento seja prescrito ou seja dispensado de uma maneira inadequada ou até mesmo por falta de conhecimento, né, por falta de orientação do profissional. Ainda em relação às doses, tá? Então, para medicamentos cujas doses são dependentes de peso, de superfície corpórea ou de clearance de creatinina, sempre se recomenda que o prescritor anote, tá, tais informações na prescrição. Então, o ideal, né, gente, claro, isso é o ideal, é o que o protocolo traz como segurança na prescrição dos medicamentos. Então, recomenda-se que o prescritor anote ou que essa informação esteja visível, por exemplo, se for um sistema eletrônico, né, para que isso esteja visível ali na tela de prescrição, tá? O maior número possível de medicamentos prontos para uso, né, dose unitária, deve ser e que dispensem a manipulação prévia da administração, né? Então, a recomendação também é que na maioria das vezes, né, ou sempre que possível, a gente tenha o medicamento já em dose unitária disponível, né, para o paciente, para que não precise nenhuma manipulação da enfermagem em relação a esse medicamento, em relação à dose, né? A gente sabe que isso é um pouco complicado em função de todo o sistema logístico, né, e de recursos humanos relacionado a isso,
mas a orientação é que sempre que possível esse medicamento já saia da farmácia na dose adequada para ser administrado, que não precise fazer uma rediluição, né, ou nenhum outro tipo de preparação com esse medicamento. Ainda deve sempre ser adotado, e aí quando a gente fala de medicamento, principalmente, isso é uma recomendação universal, né, e está sempre presente nos processos de farmácia, a dupla checagem, né, pessoal? Então, sempre um processo ele tem que ser conferido por outro profissional, sempre dupla checagem, alguém faz, outra pessoa confere, ou, né, um profissional separa, o outro dispensa, tá? Então, particularmente, né, nessas unidades, pediatria, onco e unidade de tratamento intensivo, principalmente no momento da administração desse medicamento, tá? Mas sempre que possível, né, então a recomendação de ser feita a dupla checagem em relação às doses dos medicamentos. Em relação à duração do tratamento, então para uma prescrição segura, né, recomenda-se então que essa prescrição tem que conter o tempo de tratamento previsto para aquele medicamento, né? Então, por exemplo, um albendazol é para ser utilizado um comprimido a cada semana, né? Ou um comprimido durante 3 dias, enfim. Não só albendazol, né? Com o intuito de que se saiba que é 3 dias, que são 3 dias só, ou a posologia, enfim, que for necessária. Então, o prescritor tem que deixar claro na prescrição o tempo previsto de tratamento, né, para aquele medicamento. Previsto, né, pipetazo, 7 dias, que é um antimicrobiano, ou vitamina D uma vez por semana. Então tem que ter ali descrito, né, exatamente a previsão de uso e de duração de tratamento daquele medicamento, tá? Outra coisa imprescindível, né, ainda é a expressão do uso contínuo, ou aquelas expressões, né, sem parar, sem prazo para o paciente, nunca deve ser utilizado, tá? Então também é recomendação, principalmente em prescrições ambulatoriais, a gente não deve utilizar a expressão uso contínuo ou uso sem parar, né? Expressões vagas, como uso como de costume, a critério médico, ou até mesmo que a gente vai bastante ser necessário, né? Qual que é a recomendação? Então, como que deve ser feito? Sempre que, né, o medicamento tiver uma condição, ele vai poder ser prescrito de maneira a ser necessária, mas obrigatoriamente essa condição tem que estar descrita, né? Então, por exemplo, paracetamol C dor. Não só se dor, é paracetamol, 500 mg a cada 4 horas, se dor moderada entre 1 e 3, ou se dor leve entre 1 e 3, né? Porque daí a gente dá uma definição de posologia, de dose e de condição daquele medicamento. Então, se eu tenho vários analgésicos naquela prescrição, como é que a enfermagem vai saber, por exemplo, se está tudo ser necessário? Qual é o primeiro analgésico, qual é a primeira opção de tratamento, né? A primeira opção que ela tem que administrar se o paciente tiver dor. Então, isso é segurança na prescrição. O profissional tem que deixar descrito ali em qual condição deve ser utilizado e qual dose cada um dos analgésicos. O paracetamol é se dor leve, entre 1 e 3. O tramadol é se dor moderada, então entre 3 e 7. E a morfina vai ser, então, se dor muito grande, né? Se dor alta, acima de 7. Então, tem que ter essa condição, não necessariamente nesses parâmetros, né? Mas para vocês terem mais ou menos um exemplo de como que tem que ser essa condição de uso, né? Para evitar a sigla ser necessária, ou usar como de costume, ou uso contínuo, por exemplo, né? Em relação à posologia, tá? Sempre recomenda-se que o medicamento seja prescrito num menor número de doses diárias, tá? Isso pode ser questão de prova também, tá, pessoal? Então, a recomendação é que, claro, né, sempre que possível, a gente tente deixar o menor número de doses diárias para conforto do paciente, para que ele tenha, né, uma maior adesão relacionada àquele medicamento. Imagina, ele ter que fazer um medicamento de 4 em 4 horas, ele tem que acordar no meio da madrugada, de 4 em 4 horas tem que estar lembrando de tomar aquele medicamento. Então, isso são fatores que podem contribuir para que a gente não tenha uma efetividade adequada ou até não tenha uma adesão desse paciente a esse medicamento.
Então, se possível, né, sempre que possível, a gente vai deixar o menor número de doses diárias, né, de administrações diárias para o paciente. Em relação à diluição, tá? Então, para aqueles medicamentos endovenosos, intramuscular, subcutâneo, sempre tem que ter, né? Então, para uma segurança na prescrição do medicamento, recomenda-se que tenha sempre informação do diluente, da velocidade e do tempo de infusão desse medicamento. Então, eu preciso dizer lá, midazolam, né, diluir em 75 ml de solução fisiológica, correr em 3 ml hora, né, sempre durante 5 horas, enfim. Então, sempre tem que estar descrito na prescrição, né, o diluente, então se é soro físio, se é soro glico, né, onde é que vai ser diluído esse medicamento, a velocidade e o tempo de infusão, tá? Questões que sempre caem em prova também, né, e que fazem parte, que dizem respeito à prescrição segura, a práticas de prescrição segura. Em relação às prescrições verbais, tá? Então, devem ser restritas a situações de urgência e emergência, tá? Então, prescrição verbal, ela é altamente perigosa, né? Uma chance da gente entender errado, de administrar errado o medicamento no paciente. Então, é restrito àquelas situações de fato de urgência e emergência. E ainda assim, né, ela tem que ser imediatamente, né, escrita pelo profissional, então prescrito aquele medicamento assim que a situação for, né, manejada, assim que o medicamento for administrado e o paciente, né, for manejado de forma adequada e rápida, então o profissional tem que fazer lá a prescrição desse medicamento, tá? Então, foi lá, precisou uma situação de urgência, confere, né, o médico disse, administra uma morfina. Bom, morfina, é para administrar morfina tantos miligramas? Sim, é para administrar morfina tantos miligramas. E aí vai lá, administra, maneja a situação e depois, né, o profissional tem que prescrever esse medicamento para o paciente imediatamente após a situação contornada. Prescrição segura de medicamentos potencialmente perigosos, né? Então a gente sempre volta e cai de novo, né, nessa lista de medicamentos. Aqui tá a carinha do boletim que eu falei para vocês, que traz, né, as principais práticas e recomendações também, várias ações que a gente pode fazer para evitar o erro relacionado, né, a todo o processo de medicação desses medicamentos. Alguns pontos principais, né? Então, o número de apresentações, né, e de concentrações disponíveis desses medicamentos, eles devem ser limitados. Então, a gente não pode deixar um grande número, né, de apresentação desses medicamentos, várias opções disponíveis, porque isso pode induzir ao erro, pode confundir o profissional na hora de prescrever, na hora de administrar, né? Isso principalmente, tá? Anticoagulante, opiáceo, insulina, eletrólitos concentrados, né? Principalmente cloreto de potássio. Outra coisa que sempre aparece em prova é sobre cloreto de potássio, porque é altamente perigoso, né? Uma administração de um cloreto de potássio concentrado no paciente pode levar parada cardíaca na hora. Então, é imprescindível que a gente não tenha esses medicamentos disponíveis na unidade, né, de fácil acesso, e que a prescrição seja segura, seja checada, né, que a gente não tenha muitas opções relacionadas a esse medicamento para garantir qual é o medicamento adequado, né, na apresentação adequada para ser administrado, tá? Então, as doses também dos medicamentos considerados potencialmente perigosos, elas sempre devem ser conferidas por dupla checagem, tá? Na fase de cálculos para prescrição e na análise farmacêutica da prescrição para dispensação. Então, isso aqui também é questão de prova, foi questão de prova agora do concurso do Hospital de Clínicas, do último concurso para farmacêutico. Certo, gente? Então, nunca esquecer, medicamentos potencialmente perigosos, sempre fase de cálculo para prescrição e análise de prescrição para dispensação tem que ter dupla checagem. Ah, Paola, mas como é que eu vou saber quais são esses medicamentos
entra lá no boletim, né, no Instituto de Práticas Seguras, que estão todos os medicamentos considerados potencialmente perigosos, tanto de uso hospitalar quanto de uso ambulatorial. Isso também é questão de prova. Às vezes eles trazem, né, a banca traz uma lista de medicamentos, assim, várias opções, e pede para vocês falarem, né, quais daquelas opções contêm medicamentos potencialmente perigosos, ou de uso hospitalar, ou de uso ambulatorial, ou ainda nas duas situações. Quais medicamentos estão nas duas listas de potencialmente perigosos? E aí, saindo então da parte de segurança de prescrição, né, dos medicamentos, a gente vai entrar na parte de distribuição segura de medicamentos. Então, recomendações do protocolo lá de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, que vão, né, me assegurar ou vão limitar, vão fazer com que o meu processo de distribuição de medicamentos seja mais seguro, evitando assim que eu tenha um erro relacionado a ele. Então, para isso, a gente vai retomar um pouquinho, vamos lembrar dos sistemas de dispensação que a gente pode ter numa farmácia hospitalar, por exemplo, né? Então, a gente tem 4 sistemas básicos de dispensação: o sistema coletivo, o individual, o combinado e o de dose unitária. O sistema coletivo é aquele que a enfermagem faz o pedido, né, de todos os medicamentos que vão ser utilizados pelos pacientes durante aquele turno ou durante aquele dia. Isso tudo é enviado pela farmácia num montante só, sem identificação de para qual paciente é cada medicamento, né? Então, isso acontece da forma que, eu tenho 5 pacientes utilizando paracetamol, a enfermagem vai lá e pede para a farmácia 5 comprimidos de paracetamol. E aí a farmácia envia esses 5, mas não tem nenhuma informação de rastreabilidade de para quem, né, tá indo cada um daqueles medicamentos. Então, esse é o sistema coletivo de distribuição de medicamentos. A gente tem ainda o sistema individual, né, que é um dos mais utilizados, que aí então a farmácia recebe e dispensa através da prescrição, né, do paciente. Então aí eu já tenho uma prescrição, uma distribuição do medicamento direcionado para o paciente. Então a farmácia vai separar aqueles medicamentos para aquele paciente e vai enviar, né, seja por turno ou por dia, tudo aquilo que vai ser utilizado por aquele paciente. A grande questão aqui é que eu não tenho ajuste posológico. Então, por exemplo, se eu tenho prescrição de um enalapril 2,5 mg, o que a farmácia vai fazer? Ela vai enviar um comprimido de 5 mg para que o profissional, né, da assistência, ali, o profissional de enfermagem, faça a diluição e administre somente 2,5 mg, tá? Então, no sistema de distribuição individual, isso funciona dessa maneira. No sistema combinado, que geralmente ele vai acontecer em farmácias satélites, farmácia da emergência, farmácia da CTI, por exemplo, a gente vai ter esses 2 mecanismos de dispensação. Então, na maioria das vezes, a gente vai ter lá, para alguns medicamentos, algumas situações, a gente vai dispensar de forma coletiva, né? Um medicamento talvez multidose, por exemplo, e para outras situações, para outros pacientes, a gente vai dispensar de forma individualizada, tá? E ainda, por último, a gente tem o sistema de dose unitária, que daí sim eu tenho uma unitarização da dose exata que aquele paciente vai receber, e por isso, né, se eu tenho lá prescrito enalapril ou, né, um outro medicamento 2,5 mg, a farmácia que vai unitarizar esse medicamento, que vai fazer essa diluição e vai dispensar exatamente a dose de 2,5 mg para esse paciente, tá? Então, olhando num panorama geral, considerando, né, as recomendações do protocolo de segurança no uso de medicamentos, a gente tem que o sistema coletivo de distribuição é o sistema mais inseguro que a gente tem, né? Isso porque a gente viu que a gente não tem rastreabilidade nenhuma em relação ao medicamento, que a gente tem a dispensação da quantidade de medicamentos e só isso, né? A gente não sabe para quem que foi cada um desses medicamentos. Então, por isso, esse é um sistema inseguro e ele deve ser abolido, tá? Também pode ser questão de prova. Em contrapartida, aquele sistema de dose unitária, em que a farmácia dispensa exatamente a dose que tem que ser utilizada pelo paciente,
é considerado o sistema mais seguro, né, de distribuição, então, de dispensação de medicamentos, né? Isso requer, é claro, uma estrutura tanto de recursos humanos quanto uma estrutura física para que eu possa unitarizar essas doses, então, e manipular, né, e fornecer exatamente a dose que o paciente vai receber, tá? E aí, então, né, essas são as recomendações relacionadas à distribuição. A gente vai olhar um pouquinho agora para as práticas seguras relacionadas à administração de medicamentos, né? Então, um ponto bem importante, porque na administração é a última barreira antes desse medicamento chegar no paciente. Então, é o último ponto ali que eu consigo barrar, né? Talvez uma prescrição, uma dispensação errada de um medicamento, é ali na beira do leito, na hora que eu estou indo administrar esse medicamento. Então, em relação a práticas seguras, né, na administração dos medicamentos, eu tenho lá os itens de verificação, assim como da mesma forma que a gente viu os itens de verificação da prescrição, itens que vão garantir, né, ou que vão pelo menos minimizar a possibilidade de erros relacionados à administração. Então, a primeira e fundamental delas é a gente seguir os 9 certos para a administração dos medicamentos. Então, a gente começou lá, quando se começou a desenvolver uns anos atrás, e se pensar em estratégias de segurança na administração dos medicamentos, a gente começou com 5 certos, depois a gente passou para 7 certos e hoje a gente já trabalha com 9 certos. Então, quais são eles, né? A gente tem lá, administrar o medicamento no paciente certo, o medicamento certo, né, na via certa, na hora certa, na dose certa, fazer o registro dessa administração certo, né? Então, a checagem, o registro do que foi administrado ou não foi administrado. A ação certa, né? Então, relacionada ao uso do medicamento, à própria administração, a via certa, né? A forma certa, então, se é a melhor apresentação daquele medicamento para ser utilizado, e a resposta certa, que é um monitoramento em relação à resposta do paciente àquele medicamento que foi administrado. Então, a gente tem os 9 certos que são considerados, então, né, uns itens de verificação para que a gente tenha uma administração segura dos medicamentos. E aí, de novo, né, eles não garantem que o erro não vai acontecer, porque o erro é muito humano dependente, né? Então, por mais que a gente tenha certos, que a gente tenha processos, enfim, sempre a gente vai ter o viés do provável erro humano, né? E errar é humano, nós estamos passíveis de erro. O que a gente precisa fazer é trabalhar em barreiras, em estratégias para minimizar a possibilidade desses erros. E para isso, então, né, que se preza esses protocolos e para isso que a gente tem aí todo o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Ainda, né, não deverão ser administrados aqueles medicamentos com expressões vagas. Então, da mesma forma que eu falei lá no início, né, que o prescritor ele não deve prescrever desta forma, quem está administrando pode se negar, né, e é um item de verificação na administração dos medicamentos a não administrar se o medicamento estiver, né, fazer se necessário ou fazer conforme ordem médica ou a critério médico. Sim, mas qual é o critério, onde é que está escrito, né, qual é a condição para fazer esse medicamento? Então, isso tem que estar escrito. Algumas questões, né, que sempre aparecem e que é legal a gente lembrar e saber nas práticas de administração, então, dos medicamentos, né? Então, sempre lembrar da dupla checagem por 2 profissionais, tá? Para cálculo de diluição e administração de medicamentos potencialmente perigosos. Então, lembrando lá dos medicamentos potencialmente perigosos, sempre falei que eles aparecem, né? Estão sempre aparecendo nas questões de concurso. Então, dupla checagem por 2 profissionais para os cálculos de diluição, a administração de medicamentos potencialmente perigosos, tá?
remover do estoque, né, das unidades de internação, aqueles eletrólitos concentrados. Então, especialmente quando a gente está falando de cloreto de potássio injetável, né, e de bloqueador neuromuscular. Então, nesses casos, sempre deixar o mínimo possível relacionados, né, a esses medicamentos de estoque, de apresentações, sempre o mínimo que a gente conseguir em relação a isso, tá? Outros pontos importantes em relação à administração segura dos medicamentos, né? Então, sempre lembrem, é comum as práticas a gente ter daquelas bandejinhas, né? Que aí vão administrar o medicamento e coloca ali os medicamentos de vários pacientes para eu não perder tempo e já vou levando para administrar tudo junto nos pacientes. Não, tá, pessoal? Então, o protocolo, né, recomenda que isso não seja feito. Então, na bandeja tem que ir medicamento só para um paciente, tá? Então, levar ao local, o horário de administração de medicamentos, apenas o que está prescrito para um único paciente. Não fazendo uso de bandeja com diversos, né, medicamentos para diversos pacientes diferentes para otimizar o tempo, tá? Então, a recomendação é que eu não leve medicamento para mais de um paciente, isso pode ser questão de prova também. Manter o registro adequado, então, dos frascos de medicamentos preparados. Então, aqueles frascos, cada vez que eu abro um frasco, né, que esse frasco vai ser utilizado mais de uma vez, ou às vezes até um frasco, né, multidose, para mais de um paciente, eu tenho que ter lá a identificação, né, de horário da manipulação, de data, de concentração do medicamento, de responsável pela manipulação daquele medicamento, tá? E também da validade daquele medicamento. Então, eu abri esse frasco agora, então ele vai valer por 2 dias, ele vai valer por 48 horas, ele vai valer por 10 dias. Eu tenho que sempre ter ali as etiquetas, tá? Me uniformizando, me dando a orientação de até quando que vale aquele medicamento, tá? Certo, pessoal? Então, são orientações relacionadas, então, à administração segura dos medicamentos. Certo, pessoal? Então, esse faz parte, né, dos protocolos de segurança do paciente, então, relacionados às metas internacionais de segurança. A gente tem um protocolo, né, a gente tem diretrizes específicas para cada um das metas internais de segurança. Dentro dos principais concursos da área da saúde agora, a gente tem muita questão de segurança do paciente vindo, né, sendo instituído, cada vez mais as instituições trabalhando para isso e é claro, né, que os concursos, as bancas cada vez mais focando nessa questão também. Isso porque as instituições já querem um profissional que chegue na instituição sabendo sobre isso, um profissional, né, preparado para trabalhar com as questões, com os níveis e as barreiras de segurança dentro do hospital. Então, essa aula foi sobre o protocolo de uso, né, de prescrição, dispensação e administração dos medicamentos de uma maneira adequada, de uma maneira correta. Não deixem de conferir a aula lá da portaria, tá? Então, a portaria que dá as normativas e que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente e a RDC 36 também, que traz lá as principais orientações relacionadas à segurança do paciente, tá? Qualquer dúvida que vocês ficarem, então, por favor, me mandem e-mail, me deem feedbacks de como que estavam as questões. Eu fico à disposição, então, bons estudos e muito obrigada!